O que leva ao narcisista descartar uma vítima e voltar. Eu sou Sinara França, sou terapeuta, especialista em relacionamentos abusivos e transtorno de ansiedade. Todo narcisista é viciado em suprimento. Narcisista precisa das pessoas. Não importa o tipo de suprimento, ele precisa. Qual for a necessidade do narcisista, ele vai em busca de uma pessoa que ele sabe que vai lhe dar aquele tipo de suprimento. É por isso que o narcisista mantém várias pessoas em seu ciclo abusivo. Ele depende desse suprimento. Seja um suprimento vindo de uma vítima primária, de uma vítima secundária, não importa, ele vai buscar este suprimento. Às vezes, uma pessoa dá ao narcisista, fornece esse suprimento que ele precisa, já uma outra vítima já não dá esse suprimento. Seja qual for, suprimento positivo, suprimento negativo, bajulação, ele querer ter controle, ele saber que ele controla a sua vida, ele quer suprimento, ele quer sentir poder, ele quer sentir que ele controla a sua vida. E ele quer continuar controlando você, porque enquanto ele te controla, você fornece o suprimento que ele precisa. Só que o narcisista não se apega, ele não tem sentimento o suficiente para se conectar a você. Ele não ama, ele não sente empatia o suficiente para se colocar no seu lugar, para entender que o que ele faz com você te machuca, te dói. Ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não se importa com o que está causando a você. Mas ele sabe exatamente o que ele está fazendo, mas essa indiferença, essa falta de empatia, não permite um narcisista se colocar no seu lugar. Então ele vai sempre olhar para si mesmo. E tudo o que importa é ele buscar esse suprimento. Então o narcisista, quando ele descarta uma vítima, é porque ele está cansado naquele momento daquela vítima. Não está interessando ao narcisista. E aí ele pega e sai. Ele vai em busca de uma outra pessoa. Só que tem muitas vítimas que pensam que o descarte do narcisista é apenas o narcisista ir embora. E não é bem assim. As vítimas passam por vários descartes, mesmo estando ainda na relação com o narcisista. Só que elas não sabem. Quando o narcisista faz um descarte, é porque ele está interessado em outro suprimento. Então é aquele momento que ele vai desprezar a vítima, que ele vai humilhar muito mais, ele não vai se importar tanto. É aquele momento que ele faz um tratamento de silêncio. Ele ignora totalmente você. Ele dá pequenos sumiços, ele te bloqueia. E se você mora com esse narcisista, ele vai fazer isso. Mesmo estando com você, ele vai te desprezar. Ele vai ignorar você, ele vai buscar algo que possa acontecer, uma briga. Ele vai criar uma situação para que você brigue com ele. E aí ele vai fazer o quê? Dar o tratamento de silêncio, para que você se sinta culpada. Aí ele vai lá, aplica o tratamento de silêncio, ele te bloqueia, ele cria uma situação, você reage, e aí ele bloqueia, fica sem falar com você. Sempre que o narcisista ele faz isso, é porque ele está tendo contato com uma outra fonte de suprimento.
ele não vai ficar sem suprimento. Se ele não quer falar com você, se ele está te ignorando, se ele te bloqueou, é porque ele está buscando suprimento em outro lugar. Existe aí uma outra fonte de suprimento que está abastecendo o narcisista. Então, o descartado narcisista não é somente ele pegar e ir embora. Mas, claro, isso pode acontecer. Quando o narcisista, naquele momento, ele encontra uma fonte de suprimento que, para ele, aquela pessoa, naquele momento, vai suprir tudo o que ele quer. Principalmente esse suprimento positivo que ele vai receber dessa vítima bem no início do relacionamento. Afinal, ele está fazendo por onde conseguir esse suprimento positivo. E ao decorrer desse ciclo, que é um positivo aqui, um negativo ali, ou outro tipo de suprimento, ele vai trocando, simplesmente trocando. Quando ele desaparece por um tempo maior, ele fica sem falar com você, é porque ele realmente está lá investindo em outra. Isso precisa ficar muito claro. Narcisista, vou repetir, narcisista está te dando tratamento de silêncio, está te evitando ter intimidade com você. Ele está te ignorando, é porque ele está com outra fonte de suprimento. A outra fonte de suprimento naquele momento é o que o narcisista quer. Só que ele vai circulando. É por isso que ele descarta, ele volta, ele descarta, ele volta. Por quê? Cada momento ele quer um tipo de suprimento. Se ele está idealizando uma nova fonte que está chegando nesse ciclo do narcisista, é o suprimento positivo que ele está recebendo. Mas ele não se contenta só com esse suprimento positivo. Ele quer o negativo também. Por quê? No momento que ele está recebendo esse suprimento positivo, na fase da idealização, ele está se esforçando muito. Então, ele tem que usar da sua falsa bondade. Ele precisa se passar por uma pessoa normal, vamos dizer assim. E isso, para o narcisista, é insuportável. Ele ter que agradar, ele ter que concordar, ele ter que demonstrar que a pessoa está encontrando aquela pessoa perfeita. Então, isso para ele é cansativo. Então, ele precisa recorrer ao suprimento negativo. E durante esse movimento que o narcisista faz com várias vítimas ao mesmo tempo, ele vai buscar o que ele quer. Se ele quer, de repente, uma relação íntima com alguém, e ele já conhece aquela pessoa, ele sabe que aquela pessoa vai fazer exatamente como ele quer. Então ele vai lá e tenta sugar aquela pessoa para o ciclo. Quando eu falo sugar a pessoa para o ciclo, gente, eu não estou falando que ele vai voltar para uma relação, no caso, se ele estiver fora, ok? Agora, se você convive com o narcisista e ele dá esses pequenos sumiços, ele te ignora, ele bloqueia você, seja o que for, ele não procura você mais para uma intimidade, então ele vai lá e busca aquele suprimento, que é o que ele quer naquele momento. Talvez você esteja naquela fase que você não agrada mais, você não faz o que o narcisista quer. Então ele precisa ir em alguma fonte de suprimento e buscar esse suprimento. Se ele quer dinheiro, se ele quer um status, ele vai buscar aquela fonte de suprimento
que fornece a ele. Talvez você seja a fonte de suprimento do narcisista financeiro, que lhe dá status. Então ele fica ali, ele não sai de perto no sentido de se separar, te abandonar e ir embora. Mas ele vai te dando alguns descartes, porque ele vai buscar mais, porque ele não vai se saciar. Nada do que você fizer vai satisfazer o narcisista. Então ele tá ali, ó, enquanto tiver pessoas que mantêm uma porta aberta para o narcisista, ele vai circulando. Ele busca uma fonte de suprimento aqui, ele busca outra fonte de suprimento ali e vai voltando a cada momento daquela pessoa que tem o suprimento para lhe fornecer. Se ele está revoltado, por exemplo, se ele está ainda numa fase assim que acabou de sair da fase da idealização e aquela pessoa contrariou o narcisista, ele pode estar com uma raiva muito grande. E ele precisa de alguém para ele descarregar essa raiva. Então ele vai lá naquela fonte de suprimento e cutuca. Ele vai lá e vai procurar. Ele vai fazer alguma coisa para provocar, para que você reaja de forma negativa. Ou ele vai lá, procura, só para saber se ele ainda tem controle sobre a sua vida. Entende por que o narcisista volta? Por que o narcisista ele está aqui, ele está ali? Por que quando você realmente se desliga do narcisista, você começa a descobrir coisas, você começa a descobrir você começa a descobrir que o narcisista tem vários contatinhos, você começa a descobrir que o narcisista tem vítimas até que ele nunca teve um contato físico, mas ele consegue obter suprimento através de uma conversa, através até de uma conversa mais picante. São videochamadas, né? Às vezes são trocas de fotos, mas ele está lá. Às vezes, ele vai buscar suprimento nas redes sociais. Às vezes, ele vai buscar suprimento assistindo um site de pornografia. Mas ele quer suprimento. Ele precisa sentir, ele precisa que alguém lhe dê algo que ele possa se sentir vivo, que ele possa sentir prazer, porque esse vazio que o narcisista carrega, esse vazio atormenta o narcisista, porque ele não tem paz de espírito. Então ele precisa buscar o que está fora. Porque buscando o que está fora, ele consegue validar o seu falso self. Porque ele não lida com o seu interior. Então é o que está fora que valida e que alimenta esse self do narcisista. Então ele volta, mas ele volta para você, ele volta para outra. Claro que cada caso é um caso. Às vezes é um narcisista que ele não está tendo mais habilidade, ele não consegue tantas fontes de suprimento, então você vai ser sempre o seu saco de pancadas. Mas quando ele puder, ele vai dar uma fugidinha ali. É por isso que ele não termina uma relação, é por isso que ele não discute relação, ele sai, ele bloqueia, ele faz tratamento de silêncio, ele ignora você e depois volta como se nada tivesse acontecido, porque ele não tem interesse em conversar com você, ele não tem, ou ela, estou falando aqui de pessoa narcisista, ele não tem interesse em saber como você está se sentindo, então ele volta como se nada tivesse acontecido. E se você insiste em conversar sobre algo que o narcisista tenha te feito,
ele vai simplesmente começar a brigar com você. Então é aí que ele obtém o suprimento negativo dele. Mas terminar mesmo o relacionamento, você pode até interpretar em algum momento, em alguns casos, que o narcisista, ele realmente terminou aquela relação, né? Um momento de briga, tô indo embora. Mas sempre quando ele faz isso, ele faz lançando culpa e responsabilidade a você por ele estar indo embora. Ele vai, mas acusando você de ter sido a pessoa responsável por ele ter ido embora. Mas ele volta porque na cabeça dele, você continua lá no mesmo lugar. Você continua sendo o objeto dele. E se é o objeto dele, você pertence a ele e ele tem o direito de voltar sem dar qualquer explicação. E na visão dele, você tem que abrir a porta e aceitar este narcisista de volta. Então, o manter várias vítimas ao mesmo tempo, isso traz mais segurança para o narcisista. Porque se deu ruim aqui, ele vai procurar aqui. Se aqui faltou algum tipo de suprimento, ele vai buscar ali. Em algumas vezes, o narcisista, ele vai só se certificar se cada vítima está no seu devido lugar. Sabe quando aquele narcisista, ele entra em contato com você e não fala nada sobre vocês? Ou simplesmente manda um oi, tá tudo bem? Tô com saudade. Ou então pergunta pela galinha do vizinho. Ou pergunta se a sua amiga, se seu amigo, se seu pai, se sua mãe, se seu irmão está bem. Então é quando ele entra em contato, mas ele não estica às vezes muita conversa. Ou ele é frio. Ou, como eu falei, vai perguntar por alguém, por alguma coisa, mas só o fato de você responder, ele já sabe que ele consegue ainda tirar suprimento de você. É quando ele fala com você e aí você tem aquela sensação que ele está querendo voltar, que ele está querendo alguma coisa. Quando chega no outro dia que você vai tentar falar, ele já não fala mais com você, ele já não responde mais a sua mensagem. E aí você fica naquela agonia, volta para a estaca zero e começa a sofrer tudo de novo. Então isso tudo são táticas do narcisista para prender você e você ficar aí nesse ciclo para que ele volte e tenha acesso ao suprimento que ele precisar. Se você se identifica em uma relação assim, se você já sabe que está numa relação com um narcisista, não insista, não deixe sua porta aberta. Até mesmo aquele momento que ele chega querendo ser seu amigo, depois de tudo o que ele fez, a arruaça, a bagunça que ele fez na sua vida, deixou você catando caquinhos, colando, para se reestruturar novamente, e ele volta querendo ser seu amigo. Oi, tudo bem? Estou com saudade. Ou, como é que você está? Nunca mais falou comigo, tá desaparecida, e ainda diz que é você quem desapareceu. Tá sumida, você desapareceu. Então ele volta para ser seu amigo. Isso, ele tem essa sensação de controle, de poder ainda sobre a sua vida. Entende? Porque o contato zero, método pedra cinza, é o que você precisa fazer quando você finaliza um ciclo com um narcisista. Não é ir buscar uma DR, não é bisbilhotar, não é... Ele está atento, ele sabe que você ainda está na dele. Você precisa construir essa muralha à sua volta,
para que o narcisista, quando chegar, ele dê de cara com essa muralha e ele tenha que ir embora, ele tenha que buscar outra, para buscar mais suprimento. Tá entendendo? O quanto o contato zero, o método pedra cinza é importante nesse momento, porque é só assim que você tanto se desliga emocionalmente do narcisista, como você também, você derrota o narcisista. Derrota no sentido de não permitir mais ele abusar de você. É a única forma, porque o narcisista não suporta desprezo. Ele não suporta ser ignorado, ele ignora as pessoas, mas ele não suporta. Ele não suporta que você viva a sua vida. Ele não suporta, ele quer continuar controlando a sua vida. Então, ó, se você se vê num relacionamento abusivo, corte o contato. Não se permita voltar para o narcisista. Esse passeio que o narcisista deu, esse tratamento de silêncio que ele está te dando e não fala com você, que ele te bloqueou, que ele arrumou uma briga com você, ele foi dar um passeio, ele foi investir em outra fonte de suprimento. Esse tratamento de silêncio que você está tendo com esse narcisista que ainda convive com você, deixa aí você de molho 15 dias, um mês sem falar com você, entra, sai, tá sempre arrumando uma briga, qualquer coisa que você diga, ele vai brigar com você, ele vai criar um escarcéu para ter motivo para sair. Ele está buscando outros suprimentos. Você está sendo descartada, mesmo o narcisista convivendo com você. Então é isso, gente. Por que que o narcisista, ele volta depois do descarte? Este foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo, não se esqueça, está o link do WhatsApp para você que deseja fazer terapia. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar neste momento. Curta o vídeo, compartilhem com as pessoas que você conhece, que você gosta, independente de estar em relacionamentos abusivos ou não. O importante é que as pessoas, elas aprendam, entendam o perfil comportamental de uma pessoa narcisista. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.